Prontinho, começamos. Então, meninas, lembrando, qualquer dúvida vocês coloquem aí, tá? Então, o que que acontece? Vocês fizeram como trabalho de casa alguns exercícios sobre o Simple Past, né? E vocês fizeram a leitura na semana passada dessa folhinha que explica o que é o Simple Past. Nas aulas anteriores com a professora Carla, vocês viram uma outra forma de construir frases chamada Simple Present. O que que é o Simple Present? É o presente. E o presente é para falar de coisas que acontecem, né? Fatos sobre a nossa vida de hoje. O Simple Past vai servir para falar de fatos sobre a nossa vida do passado, ou seja, coisas que nós fazíamos e não fazemos mais. O Simple Past ele serve para falar de coisas que aconteceram e acabaram, né? Então, ação concluída. E aí, a gente, para fazer as frases no Simple Past, coloca o verbo, a ação da frase, com ED no final. Então, por exemplo, temos aqui a Carol. Carol studied on Friday. Essa frase aqui significa Carol estudou na sexta. Ou seja, hoje não é sexta, hoje já é segunda. Então foi uma coisa que aconteceu lá na sexta e acabou na sexta-feira. O verbo principal, a ação da frase é esse aqui, ó. Studied. Studied quer dizer estudou. Se eu quisesse colocar esse verbo studied, que significa no presente, eu teria que colocá-lo na sua forma regular, na sua forma normal, assim, study. Então, os verbos em inglês, eles ficam com ED no passado e eles, na sua forma normal, não têm esse ED no final, certinho? Seguindo, o exemplo que a gente tem aqui na nossa apostila é Jabironga dançou pagode. Ou seja, uma coisa que ela fez e não está fazendo agora. Danced, ó, danced pagode. Jabironga danced pagode. Ou seja, uma coisa que ela fez e não está mais fazendo. Está no passado porque o verbo tem ED no final. Então, a gente coloca quase todos os verbos em inglês com ED no final para indicar que a coisa aconteceu. Na próxima aula, a gente vai falar sobre verbos que não aceitam ED no final. Por exemplo, o verbo falar. O verbo falar em inglês se diz speak, certo? E aí, para colocar o speak no passado, ele não fica com ED. Então, se eu quiser falar, por exemplo, assim, ó, eu falei, eu não consigo fazer I speak it. Que seria assim, né? Colocar o ED no final. Não é assim. O verbo speak, ele no passado, ele se transforma em spoke. Aí a gente vai ver na aula que vem como que a gente faz com esses verbos que não recebem ED. Mas, no geral, os verbos eles vão receber ED no final para indicar passado. Vou dar um outro exemplo para vocês. O verbo conversar. O verbo conversar em inglês é talk. Assim, ó, talk. E aí, para colocar no passado, a gente já sabe a regrinha. É fazer o que com ele? O que tem que colocar no final dele? Responda aí no chat. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou dar um bis para quem. Não sei como que eu vou dar, mas eu vou dar um parabéns para quem me respondeu. O que que eu preciso fazer com esse verbo talk aqui para colocá-lo no passado? O que que eu preciso fazer com ele? Eu preciso acrescentar alguma coisa no final dele. Que coisa seria? Vocês estão aí, criaturas? Tá bem, vou me fingir de Dora Aventureira. Muito bem, isso, muito bem, muito bem. Carol respondeu. Talked, perfeito, Carol, é isso aí. Para colocar o verbo no passado, a gente acrescenta ED no final. Eu já ia fazer igual a Dora Aventureira, sabe? Ia falar isso, muito bem, sem ninguém ter falado nada. Vamos lá. Então, para colocar o talk no passado, eu coloco o ED. Então, se eu digo, por exemplo, assim, ó, Marcos conversou ontem. A palavra ontem em inglês é yesterday. Marcos é o nome de uma pessoa, o nome de pessoa em inglês não muda, não, é do mesmo jeito. Então, eu vou dizer Marcos, e o verbo conversar vai ficar talked, que nem a Carol falou, talked. Então, Marcos conversou ontem, Marcos talked yesterday. Então, a ideia é justamente colocar o ED no final do verbo. Há alguns verbos
terminam, muito bom, excelente. Alguns verbos terminam já com E, então eu só coloco o ED. Por exemplo, o verbo curtir, gostar, né, que a gente diz em inglês, gostar. Em inglês é like. Tipo, dar o like lá no Facebook e indica que você gostou de alguma coisa no Facebook, né? Então, se eu falo eu gostei, eu vou dizer I liked, com ED no final. Agora, preste atenção que eu só coloquei um D, porque já tinha um E, certo? Então, verbos que já terminam com E, eu só acrescento o D. Outro caso legal para a gente ver. Quando eu tenho um verbo que termina com uma consoante e um Y. Por exemplo, o verbo chorar, em inglês, é cry. E aí, quando eu falar, por exemplo, o bebê chorou ontem, eu vou dizer the baby cried yesterday. Vocês perceberam que o verbo cry, que termina com Y, teve esse Y transformado aqui em I, né? Esse Y virou I e eu coloquei o ED normal do indicador de passado. Então, quando uma palavra terminar com Y, né? Quando uma palavra terminar com Y e antes dele tiver uma consoante, o Y vai virar I e eu vou acrescentar o ED. Pensando nisso, vamos fazer um teste aqui. Se eu quisesse falar assim, ó, eu estudei. O verbo estudar em inglês é study e eu em inglês é I. Como é que ficaria eu estudei? Essa frase construída no passado, com o acréscimo do ED. Escreve aí no chat. Vamos que vamos. Isso aí, Carol. Ache não, tenha certeza. I studied. Muito bem. Excelente. Puxa vida, Carol saiu. Celine, estamos só nós agora. Carol deve voltar daqui a pouco. Ah, voltou. Que susto, Carol. Pensei que você tinha nos abandonado. Deu a resposta certa e foi embora. Eu ia falar, poxa, só foi embora causando. Então, Carol, olha, studied está certinho. E por que que a gente coloca studied? Porque a palavra no presente, né, termina com Y. E aí esse Y vira I e eu acrescento ED. I studied. Lembrando, a gente faz isso para colocar uma frase no passado. Então, toda vez que a gente vê um texto esquisitão lá escrito todo em inglês e tiver um ED no final de algumas palavras, você sabe que esse texto está contando alguma coisa que aconteceu, certo? Ações que aconteceram, ações passadas, certo? Então, vamos seguir. Entendemos, então, como que a gente constrói frases declarativas, frases afirmativas, frases que dizem que é. Agora, quando a gente vai fazer uma pergunta, o jeito que a frase é construída fica um pouquinho diferente. Então, olha, a pergunta, por exemplo, ó, Jabironga dançou forró ontem? Em inglês fica assim, ó, Did Jabironga dance forró yesterday? Olha que coisa. O dance fica normal, sem ED no final. E no começo da frase eu coloco did. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu tinha a frase assim, ó, na afirmativa. Jabironga danced yesterday. Ó, aqui o ED no final, indicando que está na afirmativa, ou seja, eu estou afirmando, estou dizendo que é. Danced, na verdade, é a combinação de duas palavras. A palavra dance mais a palavra did. E aí eu tinha dance com did, dance com did, dance did, dance did, com ED no final. Então é a junção dessas duas coisas. Quando eu vou fazer uma pergunta, o que vai acontecer é que eu vou arrancar esse did que estava aqui, né? E vou jogar esse did lá para o começo da frase. Então é como se eu pegasse o ED, colocasse no começo da frase, ó. O denso volta ao normal, porque eu peguei o ED e joguei lá para o começo. E tenho aqui o final da frase, né? The ED Jabironga dance yesterday. Só que o que vai acontecer? O que vai acontecer? ED não é palavra. Ele vai ter que voltar à sua forma normal. Qual é a forma normal do ED? Did.
Então, a frase interrogativa fica: Did Jabironga dance yesterday? Eu peguei esse ED daqui e joguei lá para o começo da frase. É assim que se faz uma frase interrogativa, uma pergunta. Did Jabironga dance yesterday? Vamos pensar em um outro caso aqui agora juntos, né? Eu tenho a frase, Pedro... legal. Cleaned the house. Em português, essa frase ficaria assim, ó. Pedro limpou a casa. Pedro limpou a casa. E aí, como é que eu faço, né, para construir essa frase na interrogativa, ou seja, fazendo uma pergunta? Lembra que esse ED vai mudar de lugar, vai lá para o início da frase, que eu coloco no início da frase e a palavra did. Alguém quer tentar? Claro que quer. Como é que fica essa frase na interrogativa? Coloquem aí no chat. Como que se faz uma pergunta com isso? Eu afirmei, Pedro limpou a casa. E para perguntar, Pedro limpou a casa? Será que o Pedro limpou a casa? Como é que eu faço isso em inglês? Veja aí. Vamos. Did Pedro clean the house? Muito bom. Fantástico. Amazing. Very good, Carol. Carol, estou te devendo um bis. Quando a gente voltar à aula presencial, você me cobra, tá bom? Vou até deixar já aqui, ó, guardado. Na aula presencial eu te dou, com certeza. Então vamos lá, a frase está certinha. Did no começo da frase. Pedro clean the house. Did Pedro clean the house? É assim que faz uma pergunta, né, no passado. Alguma coisa que aconteceu. Fechou? Não, ainda falta uma coisa. Dizer que não, né? Então, quando eu colocar a negativa em inglês, eu vou usar a palavra não. E fica didn't. Assim, desse jeito. Então, o que, que quer dizer o didn't? Não. E aí, por conta de eu colocar o did, né, automaticamente não vai ter ed no verbo. Então, eu vou ter para Jabironga não dançou axé, em inglês, Jabironga didn't dance axé, certo? Didn't dance axé. Vamos pensar em um outro exemplo. I worked, que em português quer dizer eu trabalhei. Como que eu faço essa frase na negativa? Vai lá. Show de bola. I didn't work. O ED não aparece porque você colocou o didn't. Show, Carol. Muito bem, muito bem. Agora, olha que legal. A palavra didn't, ela é a junção de duas palavras. É a junção da palavra did com a palavra not. E aí, quando eu junto did com not, o some, morreu, foi para o céu. Virou didn't. Essa vírgula voadora aqui tem o nome de apóstrofo e serve para indicar quando uma letra some, como uma letra desaparece. Qual foi a letra que desapareceu? A letra O. Então eu tenho que colocar o apóstrofo na direção da letra O e escrever didn't. Mas tem quem prefira não escrever I didn't work. Prefira escrever I did not work. Tanto faz. Você pode escrever do primeiro jeito ou do segundo jeito. Você é quem prefere, tá bem? Então é isso. Então, seguindo essa lógica, agora a gente já consegue resolver as questões que vocês resolveram lá antes e acertaram, né? Vocês foram bem. Só algumas observações. Vamos lá. Primeiro título da questão, ó. Fill in the regular verbs in parentheses into the sentences. Use the simple past tense. A gente fica confuso porque o título da questão tá todo em inglês e a gente fica, meu Deus, eu não sei nada de inglês. Para, calma, respira. E a primeira coisa é, olha essa palavra, gente. Parentheses. Parentheses não significa abacaxi.
né? Parentheses significa parêntese, é igual ao português, parece com português, né? Regular, regular é o quê? Regular. Verb é o quê? Verbo. Então a gente está falando de verbo regular entre parênteses. Então os verbos regulares estão aqui entre parênteses, vão ser utilizados para resolver as questões. Use simple past. Use é igual ao português, gente. Use o simple past. O que é o simple past? Não é o ED no final do verbo? Então, o que eu preciso fazer? Colocar esses verbos com ED no final. Pronto, é isso que está pedindo. Ah, professor, como é que seria a tradução desse título dessa questão? Preencha usando os verbos regulares entre parênteses. Use o tempo verbal simple past. Precisava traduzir tudo para entender o que era para fazer? Claro que não. Bastava entender que era para usar o que está entre parênteses e simple past. Isso aí você ia conseguir entender mesmo sem saber o significado das palavras. Tá? É essa preocupação que a gente tem que ter. Segunda coisa, exercícios assim de verbo, meninas, entre parênteses, as pessoas colocam a palavra to. Só que essa palavra to, ela só tá aqui para dizer assim, alô, isso aqui é um verbo. O to não vai ser usado aqui na linha. O to não faz parte da linha. O to, ele só está aqui para indicar que isso é um verbo. Então, já tira o to do jogo, porque você não vai colocar o to no exercício. Não vai usar o to aqui para o preenchimento. Tá? Então já tirou o tio do jogo, agora vamos completar. Então a primeira é Lico soccer yesterday. Soccer quer dizer futebol. E yesterday a gente já viu pra caramba, né? Yesterday significa ontem. Então o que seria? Lico jogou futebol ontem. E esse jogou vai ficar como? Played, com ED no final. Show de bola, Carol. Excelente. Sarah, Celine não. Eu acho que a Celine dormiu. Eu tenho essa desconfiança. Ah, tá aí. Muito bom. Muito quieta você, hein, Celine? Vamos lá. Sarah, a Cartoon on TV. A Cartoon significa desenho. Por isso que tem aquele canal Cartoon Network. Né? O Cartoon Network é um canal de TV que passa desenho. Né? Então, Cartoon significa desenho. On TV. TV, né? Tranquilo da gente entender. Então, o que eu disse? Que a Sarah assistiu um desenho na TV. E aí, esse é o verbo assistir, que fica no passado, watch it. Conforme nossa rápida Carol colocou aí no chat. Watch it, com a D no final. A próxima tem que ter atenção, porque termina com Y. Né? E o Y ele sofre uma transformação. Né? Então, temos eles carregaram seus livros. They carried. Show de bola, muito bom, muito bom. They carried their books. Número 4. His father last Saturday. Help quer dizer ajudar. Até em português, às vezes, a gente usa a palavra help, né? Pô, me dá um help aí, me dá uma ajuda aí, né? Então, ele ajudou seu pai sábado passado. Last Saturday, sábado passado. O verbo help vai ficar no passado. Helped. Show, show. Muito legal, meninas. John and Mary, the house. O verbo é limpar, clean. John and Mary limparam a casa. Limparam no passado, fica cleaned, com a D no final. Legal? Tô entendendo bem? Legal. Meninas, só uma dúvida rápida. Por que vocês não me respondem falando? Vocês digitam? Preferem? Tenho vergonha. Você também tem vergonha, Carol. Também. Tudo bem, tá em casa. Ainda bem que eu não tenho, porque já pensou eu ter que digitar tudo isso que eu falei? Eu ficar aqui até amanhã. Vamos lá. O próximo exercício, gente, ele tem isso aqui, olha, escrito. Change the sentences below into the interrogative and negative forms of simple past tense. Aqui, a gente tem que fazer frases interrogativas e negativas. Aí todo mundo fica falando assim, professor, mas está escrito título em inglês, eu não sei o que é para fazer. Calma, ó, que nem fez lá na primeira. Interrogative, interrogativa. Negative, negativa. Então, o que é para fazer? Aí tem um I de interrogativo e um N de
negativo. Pronto, já dá para fazer a questão, né? Não precisa entender o que significa below, o que significa change. O que basta é saber, ó, interrogativo e negativo. É isso que é para fazer. Por que eu estou dando essa dica para vocês? Porque às vezes a gente está resolvendo alguma coisa que não tem um professor perto, ou não tem como olhar num tradutor, e aí a gente fica, ah, meu Deus, eu não sei, eu não consigo ler. Para, para. Para que se você olhar com cuidado, em inglês tem um monte de palavras que parecem com português. Essas palavras que parecem ajudam a gente a entender o significado das frases. Então, assim, qualquer pessoa que saiba ler em português consegue ler alguma coisa em inglês, consegue entender alguma coisa de um texto escrito em inglês, tá? Então vamos à primeira frase. E aí a gente tem que lembrar daquelas regrinhas que a gente viu no começo da aula, né? His grandfather died 8 years ago. A frase diz assim: o avô dele morreu há 8 anos. Né? Então, para fazer uma pergunta, eu começo com o did, né? Então, did, uso a pessoa, his grandfather, e o verbo volta ao normal, então vai ficar die. Então, did his grandfather die 8 years ago? Ponto de interrogação. E para fazer a negativa é aquela que usa o didn't. Vai ficar como? His grandfather died 8 years ago. Tá bem? Isso é uma negativa? Claro que não. Faltou o didn't. His grandfather didn't die 8 years ago. Ou seja, o avô dele não morreu há 8 anos. Certo? A próxima é: My cousin lived in France 2 years ago. A frase fica na interrogativa, fazendo uma pergunta com did. Did my cousin live in France 2 years ago? Did my cousin live in France 2 years ago? Aí vai uma pergunta para vocês. Aqui era lived. Aqui ficou live. Por que o verbo perdeu esse ed? Essa é a pergunta. Por que o verbo está sem o ed? Vamos lá. Por que o verbo perdeu o ed? Entrou o did porque é uma pergunta. É isso, Carol. Na pergunta, usou did. Na negativa, usou didn't. E, portanto, perdemos, né, o ed no final do verbo. Porque o ed é como se fosse o did dentro do verbo, né? Vamos lá para a negativa agora. My cousin didn't live in France 2 years ago. Prontinho. E agora a letra C, né? John visited the Statue of Liberty last summer. Né? O John visitou a Estátua da Liberdade no verão passado. Last summer é verão passado. Para fazer a interrogativa, eu começo com did. Então, did John visit, sem o ed no final, porque vocês já me explicaram aí, né? Se tem did, não rola ed. The Statue of Liberty last summer. Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E a negativa? John didn't visit the Statue of Liberty last summer. Ok? Então, acho que essa foi a última. Não sei. Foi. Essa foi a última do exercício. Então é isso, entende? Para fazer frases com simple past, para afirmar alguma coisa com simple past, é só colocar a ação, o verbo com ed no final. Para fazer uma pergunta, did no início e o verbo normal. E para fazer uma negativa, depois da pessoa eu escrevo a palavra não, que em inglês vira didn't, certo? Então é basicamente isso. Agora vejam só. Quando a gente pegar alguma coisa para ler em inglês, a gente não pode se assustar pensando que não consegue entender o que está escrito. Foi o que eu falei para vocês sobre a frase, né? Então, por exemplo, esse aqui é um jornal
que traz notícias sobre o Brasil, mas em inglês, tá vendo? Eu vou clicar aqui em Rio de Janeiro para ver o que tem de novidade aqui da nossa cidade. Então, ó, what of closed cultural venues in Rio in pandemic times? O que seria pandemic times? Pandemic times está falando da pandemia, né? Então, ele está falando o quê? Como é que está o Rio durante a pandemia, né? Só que é o que do Rio? Cultural venues. E o que quer dizer esse cultural aqui? Cultural. Então, sobre o que essa matéria está tratando? Essa matéria está tratando da cultura aqui no Rio de Janeiro durante o período de pandemia. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Free bays within the state of Rio are at risk. Então, ó, bays são as baías. As baías estão em risk. Risk significa risco. Então, a gente já entendeu que são os riscos da Bahia. Aí, ó, landslides in Rio Mangueiras area affect 12 homes. Landslides. Ah, Vitor, não sei o que é landslides, não, mas olha aqui, um monte de terra e um negócio destruído. Deve ser alguma coisa assim, ó, que tem a ver com destruição, deslizamento, terra e tal. Affect, afeta quantas casas? 12 casas. Então, assim, é só aí a gente olhando as palavras que a gente conhece, com as palavras que a gente conhece, a gente vai chegando às conclusões do significado das palavras, tá bom? Então, assim, meninas, corrigimos os exercícios e pegamos essas dicas aí de como ler texto. Vocês têm alguma sugestão para as próximas aulas? Vocês gostariam de ter alguma matéria que eu trabalhasse, algum assunto, algum jeito para que a nossa aula ficasse mais agradável para vocês? Pode falar que eu vou anotar. Ah, vocês estão escrevendo, vou esperar um pouquinho. Se vocês não estiverem escrevendo, vocês coloquem aí não, ou um valeuzinho, alguma coisa para eu saber. Ah, legal, a Carol colocou assim, ó. Tenho dificuldade quando os professores passam atividades que contêm textos todos em inglês. Queria ter facilidade de compreender. Legal, Carol. Eu vou, sempre quando for trabalhar um texto assim grande, trabalhar a leitura dele antes de passar as atividades, tá bom? Então eu passo o texto, leio junto com vocês, explico, sem traduzir. Que nem a gente fez ali no texto do jornal, né? Olhou algumas palavras e depois de trabalhar o texto, aí sim eu peço para vocês fazerem os exercícios relativos a ele, tá? Até que você melhore essa habilidade, porque isso aí, com a prática, vai melhorando, a gente vai se acostumando, daqui a pouco a gente está lendo e interpretando textos assim com muita tranquilidade. Na verdade, as aulas de inglês da escola, elas não servem para ensinar a gente a falar inglês, né? As aulas de inglês da escola, elas servem para ensinar a gente a se comunicar com o texto escrito, ou seja, aprender a ler melhor inglês. E aí, essa é a minha missão. Eu vou trabalhar aula com vocês para que isso melhore, tá bom? Meninas, então eu vou encerrar a aula, tá? Brigadão, muito obrigado por não me deixarem aqui falando sozinho, porque na outra turma não veio ninguém. E a gente vai trocando ideias ao longo da semana, tá bom? Vocês têm lá meu WhatsApp no grupo da turma, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou até conversar sobre alguma coisa, estou disponível, tá bom? Beijão, meninas. Fiquem com Deus. E eu vou colocar essa aula que nós tivemos agora disponível lá na plataforma para os outros colegas poderem assistir também, tá? Tô indo lá. Tchau, tchau.